9 de março de 1997. O dia em que mataram Notorious B.I.G. Biggie Smalls, também conhecido como Notorious B.I.G., foi um renomado artista de hip hop que marcou o início de uma supremacia dentro do gangsta rap da costa leste. Em sua última madrugada, The Notorious B.I.G. estava saindo de uma festa organizada pela Byte Magazine no Museu Automotivo Peterson. Seu grupo de pessoas saiu do estabelecimento com 2 caminhonetes GMC Suburban, depois que os bombeiros cancelaram a festa por excesso de pessoas no local. O veículo principal onde o rapper estava parou em um sinal vermelho, no cruzamento da Wilshire Boulevard com a South Firefox Avenue, a menos de 50 metros da festa, enquanto do interior do veículo conversavam com uma das garotas que estavam na calçada. Um Chevrolet Impala preto parou ao lado deles. Alguém abaixou o vidro e atirou em Notorious, que recebeu vários tiros. Ele foi levado para o Hospital Cedars-Sinai Medical Center, onde os médicos realizaram uma operação de emergência para salvar sua vida. Mas depois da 1 da manhã foi anunciada a sua morte. Houve quem acusasse que tinha sido uma vingança, outros disseram que a polícia era a culpada, mas nunca houve um resultado claro. O que se conheceu foi a sequência de acontecimentos que o levaram a esse ponto da história de sua vida e, claro, também de sua morte. Conheçam hoje o que aconteceu com um dos melhores rappers dos Estados Unidos e também do mundo. Antes de começar, se estiverem interessados neste conteúdo, por favor, deixem seu like, se inscrevam se ainda não o fizeram e ativem as notificações. Porque temos um monte de vídeos aqui que não quero que percam. Agora sim, vamos começar. Biggie Smalls nasceu como Christopher George Latore Wallace no dia 21 de maio de 1972 no Brooklyn, Nova York. Seus pais eram originários da ilha caribenha da Jamaica. Sua mãe, Boleta, era professora de pré-escola e quando chegou a Nova York se apaixonou por George Latore. Pouco tempo depois, ela engravidou e meses depois nasceu o futuro Big Papa. Aos 2 anos, o homem da casa saiu para não voltar por um longo tempo, deixou sua família de um momento para o outro. Boleta então não podia baixar os braços e se dedicou a trabalhar em 2 lugares para poder enviar seu filho para uma boa escola. Durante os verões, ele e sua mãe viajavam para a Jamaica natal. Isso significou uma herança musical intensa, que desde muito jovem ele absorveu sem perceber que isso estabeleceria as bases de um caminho curto, mas intenso em sua carreira. De vez em quando, o pai, George Latore, aparecia em casa para deixar alguns dólares, mas nunca pensava em seu filho, só fazia isso para poder reconquistar sua ex-mulher. Por esta e outras razões, o pequeno gangster tinha muito medo dessa pessoa. Esses detalhes sutis da vida de Notorious podem ser apreciados no filme que leva o mesmo nome, lançado no ano de 2009. Com Jamal Goulart no papel do rapper, Wallace estudou no Instituto Westinghouse, no centro de Brooklyn, e compartilhou a carteira com quem se tornaria grandes estrelas, como Sean Corey Carter, que todos conhecem pelo apelido de J-Seed, que hoje é considerado o rapper mais rico do mundo, com uma fortuna superior a $1 bilhão. Mas ele não foi o único, pois passou todos esses anos de exames e intervalos no ensino médio, cheio de erva compartilhada com Busta Rhymes. No entanto, enquanto se destacava em inglês, também o fazia para faltar às aulas, sem que sua mãe soubesse para onde ele estava indo. As amizades o acompanharam ao passar pelas ruas. O asfalto da experiência se transformou em uma nova escola e as lições sim ou sim passavam pela rua Fulton, onde as primeiras coisas que ele aprendeu foram a dura vida de ser negro e o bom negócio que era vender drogas nas esquinas. Esta última trazia um valor agregado literal, pois o levou, de não ter nada, a ser um dos mais ricos em seu grupo de amigos. A partir dos 10 anos, enquanto o orvalho da noite umedecia suas roupas, começou a traficar com as pessoas da noite. Os negócios iam desde as mãos calejadas do viciado em crack até a palma de um garoto grande que parecia mais adulto por causa de sua grande estatura. As notas se amassavam nos bolsos de Big e o brilho nos olhos se tornava cada vez mais intenso.
Foi nessa época que chegou seu primeiro apelido de infância, Big, devido ao seu grande tamanho. Depois de deixar a escola aos 12 anos e se dedicar totalmente aos negócios sujos, veio sua primeira sentença policial, sendo preso por posse de armas. No ano seguinte, teve novamente problemas com a lei por violar sua liberdade condicional. Um ano depois, foi acusado de tráfico de cocaína na Carolina do Norte e, segundo as investigações, passou 9 meses na prisão enquanto esperava a fiança. Anos atrás, Big começou a rimar para seus vizinhos também. Ao voltar à liberdade e com vários meses de treinamento nas barras, gravou uma fita demo como Biggie Smalls, nome que tirou do líder de uma gangue do filme de 1975, Let's Do It Again. Naquele instante, ele não via a música como algo sério. Em uma entrevista, ele disse: "Foi divertido simplesmente me ouvir em fita sobre ritmos." Essa gravação viajou mais longe do que ele pensava e chegou até a revista The Source. Ao ouvi-lo, chamou a atenção tudo o que ele tinha para contar e montaram uma coluna falando sobre sua música na seção Unsigned Hype, em março de 1992. Após esse pontapé inicial, Biggie Smalls foi convidado para gravar com outros rappers. Essa gravação chamou a atenção de Jane Puffy Combs, mais conhecido como Puff Daddy, um executivo e produtor de R&B de uma gravadora líder. Puffy arranjou um contrato discográfico para Biggie quando criou sua própria gravadora, chamada Bad Boy Records. No meio de 1992, Biggie se juntou a ele. Antes de começar a gravar com a nova gravadora, saíram algumas músicas que o futuro rei da Costa Leste havia gravado com uma passagem fugaz pela gravadora Uptown, incluindo um remix de Real Love de Mary J. Blige, em agosto de 1992. Assim como comentou que o nome Biggie Smalls ele tirou do filme Let's Do It Again. Também foi por este mesmo filme que ele teve que mudar, pois recebeu um processo por usar um nome com direitos autorais. Foi assim que o rapper mudou seu nome para Notorious B.I.G., mas o que muita gente não sabe é que seu primeiro pseudônimo era Mestre de Cerimônias Quest. Finalmente, em junho de 1993, a Bad Boy Records lançou o primeiro single do The Notorious B.I.G., como solista Party and Bullshit. A música e a amizade sempre estavam unidas. E foi assim que, enquanto Notorious gravava as músicas para seu álbum de estreia, conheceu o rapper Tupac. Conforme detalha o escritor Ben Wushoff em seu livro Original Gangstaz, essa união fraterna ocorreu em uma festa celebrada por um traficante de drogas de Los Angeles. Encheram a barriga de comida, os pulmões de fumaça de maconha e até tiveram uma pequena amostra de uma coleção privada de armas. Naquele momento, Tupac já era um artista de sucesso na cena e deu a Biggie uma garrafa de conhaque, Genesee. Ao ver as habilidades que ele tinha, Big Tupac tornou-se seu mentor. Mesmo naquela época, Notorious perguntou a Tupac se ele estaria interessado em se tornar seu gerente, e ele respondeu que não. "Melhor ficar com Puff, ele vai te transformar em uma estrela." Naquele momento, o rapper em ascensão estava preocupado com dinheiro, pois havia se tornado pai de sua filha Tiana. Diante da necessidade, ele escolheu voltar ao que sempre lhe dava dinheiro rápido, o tráfico de drogas. Mas como um bom empresário, Puff Daddy descobriu o que ele estava fazendo e o fez parar para que levasse a sério sua carreira musical. Em setembro de 1994, nasceu o álbum de estreia de The Notorious B.I.G. sob a asa da Bad Boy. Nesse álbum, Ready to Die recebeu o ouro em menos de 2 meses, duplo platina no ano seguinte e, finalmente, quádruplo platina. A reconhecida música Big Poppa, a segunda dos 4 singles do álbum, foi indicada para um Grammy por melhor performance solo de rap. Ready to Die marcou o renascimento do hip hop da Costa Leste. Graças a isso, Notorious foi aplaudido por sua movimentação dentro das barras e da narrativa. Com letras que pareciam contos, mostrou parte de sua história autobiográfica, sua juventude caprichosa. Em Suicidal Socks, a última música do álbum, podia-se entender a mensagem de ajuda dentro de sua letra.
Na vida das ruas, não é permitido mostrar claramente se você realmente se importa com algo, disse Puff Daddy para o New York Times. E acrescentou, você tem que manter a cara séria. O outro lado disso é este álbum. Ele está renunciando a toda a sua vulnerabilidade. Durante esse intenso período, exatamente no 4 de agosto de 1994, Big se casou com a cantora de R&B Faith Evans, sua companheira dentro de Bad Boy. Eles se casaram poucos dias depois de se encontrarem em uma sessão de fotos. Evans apareceu em One More Chance, o quarto single de Ready to Die, que alcançou o número 2 no ranking Billboard e também chegou a ser platina. Depois, no dia 29 de outubro de 1996, tiveram seu filho, Christopher Z. Giotto J. Wallace Jr. Mas não podemos nos adiantar tanto na história sem contar um evento que marcou um antes e um depois em seu relacionamento com Tupac. Se vocês assistiram ao relatório que preparamos sobre a morte de Tupac, vão conhecer alguns detalhes extras sobre essa parte da história. Se ainda não assistiram, convido vocês a verem, pois está disponível neste canal. Chama-se, como eu disse, O Dia em que Tupac Morreu. Como eu estava dizendo, a data mais significativa durante a ascensão de Big foi 29 de novembro de 1994. Tupac havia sido convidado para gravar uma participação com Ron G em Nova York. Ao entrar no estúdio, ele viu no andar de cima que Notorious e Puff estavam lá, mas nunca imaginou que a morte o tocaria ali dentro. Enquanto estava gravando, foi interrompido várias vezes pelo representante musical, James Jimmy Henchman. Roseman, que supostamente teria oferecido $7.000 para que ele viajasse até os Quad Studios, na Times Square, naquela mesma noite. Teoricamente, a pressa era porque precisavam que o rapper se envolvesse em outra participação. A necessidade de dinheiro para compensar seus custos legais por vários problemas, dos quais vão descobrir se assistirem ao vídeo dedicado ao Tupac, o obrigaram a aceitar este acordo. Uma vez no estúdio, ouviu-se uma batida na porta de entrada e 3 homens entraram à força. Segundos depois, dispararam, acertaram 4 tiros, alguns dizem que foram 5 no corpo do Tupac e, posteriormente, escaparam. Como pôde, o cantor se arrastou e entrou no elevador para pedir ajuda a quem era seu amigo e companheiro. Apertou o botão para subir, e no primeiro andar, quando as portas se abriram, Notorious e Puff Daddy ficaram olhando para ele. Conforme testemunhou Tupac, algum tempo depois, não foi um olhar de surpresa, mas de desprezo. Foi nesse momento que ele supôs que havia sobrevivido a uma armadilha. Outro detalhe que manchou essa história e abalou a confiança de Tupac foi que o lado B do tema, Big Poppa, lançado pouco mais de 2 meses antes do incidente, apresentou a música Who Shot Ya, que traduzido seria algo como Quem Te Atirou. Tupac interpretou esse título como se Big estivesse zombando dele, e assim nasceu uma batalha dentro da música, que depois explodiria nas ruas. Tupac então lançou a incrível música Hitting Up, onde se pode ouvir algo disso. Diz ser mulherengo, mas eu dei pra sua esposa. Atacaremos a Bad Boys? Esses negros estão ferrados para a vida toda. Ele até nomeou literalmente quando disse que Biggie Smalls e Junior Mafia são os covardes fáceis de vencer. Depois de afirmar que esteve com a esposa de Biggie, ela também falaria mais tarde, em 2014, sobre essa situação, e até afirmaria que Tupac a havia agredido. Depois de gravar uma música juntos, Biggie crescia entre os outros cantores e seus temas se sobrepunham aos pódios. As pessoas que queriam colaborar com ele faziam fila, mas havia alguém que podia entrar pela porta Very Important Person, e era precisamente Michael Jackson. Mas com ele viriam novos problemas legais. 29 de agosto de 1995 foi a data do próximo álbum do rapper, dessa vez junto com Junior Mafia. Mas de onde surgiu o grupo Mafia? O objetivo era formar um grupo para instruir rappers em ascensão, entre eles Lil' Kim, com quem ele tinha um caso amoroso. Uma pequena história dentro de sua carreira foi que ela teve um escritor fantasma por trás do bem-sucedido single Queen Beach. Quem escreveu sua faixa de referência, como costuma se dizer, por trás dos instrumentos, foi nada mais, nada menos que Biggie.
Aparentemente, esta não foi a única, e Biggie escreveu várias músicas que depois lançou com sucesso para Lil' Kim nos anos em que estiveram juntos. Em 1995, Notorious teve a possibilidade então, como eu disse, de colaborar com o rei do pop, Michael Jackson, na música This Time Around. Dentro dessa história havia outra mais, como uma pequena mamusca de fama e problemas. A história contava que Biggie estava junto com Little Sis, que com apenas 16 anos era um dos seus rappers da Junior Mafia. Essa foi a pessoa que estava presente no momento em que chegou a proposta do rei do pop para ir ao estúdio. Mas, segundo Little Sis, que estava ansioso para conhecer Jackson, teve uma negativa categórica de seu superior, e este literalmente disse: "Não confio em Michael Jackson". Juntando-se com as crianças, Biggie tinha essa particularidade, podia ver além das pessoas. Contudo, B.I.G. não somente gravou a música This Time Around com Michael Jackson em 1995, mas que se reuniria novamente, 6 anos depois, para a gravação do 10º álbum de Jackson, Invincible. No final de 1995, The Notorious B.I.G. foi o artista solo masculino mais vendido nas paradas da Billboard, não apenas em hip hop, mas também em pop e em R&B. Biggie continuou trabalhando em seu segundo álbum de estúdio em setembro e prosseguiu em 1996. Ano novo, vida nova, problemas novos. Em março de 1996, foi preso após perseguir 2 fãs em busca de autógrafos. Ele parou perto do táxi onde eles estavam e quebrou todos os vidros com um taco de beisebol. Ele também os ameaçou de morte. Ação e reação. Por este fato, ele foi condenado a 100 horas de trabalho comunitário. Meses após esse problema, a polícia invadiu sua casa em Nova Jersey e encontrou 50 gramas de maconha, além de 4 armas automáticas. Antes do fim do verão, ele foi acusado de agredir e roubar uma pessoa que fazia parte de um promotor de shows em uma boate de Nova Jersey. No outono, ele foi preso novamente por fumar maconha em seu carro no Brooklyn. Claramente, eram outros tempos, 7 de setembro de 1996. Chegou o momento em que a rixa entre a costa leste e a costa oeste se tornou maior. O hip hop se despediria de um grande artista? Tupac Shakur foi assassinado em Las Vegas. Um Cadillac parou ao lado do veículo onde Tupac e seu amigo Nike estavam, que estava olhando para o outro lado, porque um grupo de garotas começou a flertar com eles de outro carro. Do Cadillac, segundos depois, dispararam 4 vezes contra o lado do veículo onde o rapper estava, que recebeu os impactos das balas. 1 no braço, 1 na coxa e 2 no peito. O mais grave foi que uma das balas entrou no seu pulmão direito. Alguns fragmentos atingiram Knight. O carro se afastou e ninguém nunca soube quem foi o culpável pelos tiros. Mas claro que existem muitas teorias e convido vocês novamente para assistir ao vídeo de Tupac, porque lá analisamos cada uma delas. Ninguém havia sido acusado do assassinato, mas como consequência da guerra leste contra oeste, colocou Biggie no foco de todos. Inclusive, essa rivalidade levou Tupac a culpar publicamente Biggie e Puff pelo seu tiroteio de 1994 que contamos anteriormente, onde muitos acreditavam que eles estiveram por trás do possível assassinato de Tupac. Como resposta a essa acusação, Biggie e Puff negaram sua participação quase instantaneamente e desde esse momento se tornaram os principais suspeitos. É algo divertido perceber o quão poderosos somos Tupac e eu, refletiu Biggie em uma entrevista após a morte de seu grande rival. Nós somos 2 pessoas individuais, travamos uma guerra costeira. Você sabe o que eu estou dizendo? Um homem contra um homem fez com que toda a costa oeste odiasse a costa leste e vice-versa. Claro, isso realmente me irrita. Ele não gostava, então toda a sua costa não gostava dele. Eu não gostava dele, então a minha costa também não gostava dele. Isso me fez saber quanta força eu tinha. Estou tentando fazer tudo, agora tenho que ser eu quem tenta virar tudo isso. Devo assumir o poder como eu mesmo, porque Tupac não pode ser o que tenta esmagar tudo, porque ele agora se foi. Preciso carregar o peso dos 2 lados. Mas as palavras de assumir o poder, todas as promessas que ele estava fazendo para unir ambas as costas como seu único líder, ficaram apenas nisso.
Em palavras simples, todo o poder que ele pensava tomar foi arrancado dele, da mesma maneira que seu inimigo. Big não viveu o suficiente para ver a paz e o poder que desejava. No dia 9 de março de 1997, Notorious B.I.G. foi assassinado a sangue frio. Como contei no início deste vídeo, o incidente ocorreu pouco depois de ele deixar uma festa da revista Vibe. Depois dos tiros, seu guarda-costas o levou ao hospital, mas já era tarde demais. Uma curiosidade a destacar é que o músico não deveria estar em Los Angeles na noite de sua morte, mas sim deveria ter embarcado em um avião com destino a Londres. Mas naquela noite, ele queria comemorar o lançamento do seu novo álbum. O que teria acontecido se ele tivesse apenas embarcado no avião que deveria? Nós não sabemos. Eles foram amigos de Tupac, compartilhando vida e morte. Ambos morreram da mesma maneira, e também compartilharam o resultado dos assassinatos, já que nenhum foi resolvido. Como curiosidade, Big havia gravado um álbum que foi lançado póstumamente apenas 15 dias após sua morte, no dia 25 de março de 1997. Bad Boy lançou Life After Dead. O álbum alcançou o status de diamante após vender mais de 10 milhões de cópias. Com seu assassinato, visto por muitos fãs de hip hop como um assassinato de olho por olho, Big parecia continuar a guerra mesmo do além com a música Long Kiss Goodnight. Em sua letra, ele se referia ao momento em que Tupac foi baleado e sobreviveu. Mas outros dizem que essa música foi gravada antes do verdadeiro assassinato de Tupac, porque ele sabia o que iria acontecer. Mas além de toda a controvérsia, a morte tanto de Tupac quanto de Big marcou o fim da guerra entre a costa leste e a costa oeste. No dia 18 de março de 1997, foi realizado o serviço comemorativo de Big na capela funerária Frank A. Campbell, em Manhattan. 350 convidados presenciaram a cremação de seus restos. Com o passar do tempo, as rivalidades esfriaram e as suposições voltaram a surgir. Greg Cadden foi o investigador que esteve envolvido nas mortes dos rappers. Este policial aposentado alegou que teria sido Suge Knight, o líder da Death Row Records, quem teria organizado o assassinato em vingança ao que aconteceu com Tupac. Em 2006, foi determinado que tinha sido a Nike quem contratou Wardell Pucci Foos, um membro da Piru Gangsters, para atirar contra Biggie. Mas como se fosse um capítulo de Sons of Anarchy, ele teria falecido em julho de 2003, quando foi baleado pelas costas enquanto dirigia sua motocicleta. Além de todas as hipóteses, a investigação até hoje permanece inconclusa porque não existem pistas e o possível assassino teria morrido. Então também não existe uma declaração. Outro dia trágico que abraça um caso sem solução, com centenas de dados, denúncias e julgamentos, que pela maneira como este caso em particular se mantém, parece que nunca haverá o resultado esperado. Só nos resta ouvir a música que Big deixou e aproveitá-la. E até aqui o vídeo do dia de hoje. Espero que tenham se interessado pela história do The Notorious B.I.G. Se gostaram, peço por favor que deixem seu like, se inscrevam. Se ainda não o fizeram, também os convido a deixar algum comentário aqui embaixo com sugestões para futuros vídeos. Além disso, deixo aqui um par de vídeos para que continuem fazendo maratona. Meu nome é Magnum Mephisto e isso foi o Dia Que.